Olá, está começando o Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos de jornalismo da Universidade Franciscana. O tema de hoje é tradicionais e novas formas de fazer jornalismo. Os nossos convidados são o Vinícius Rodrigues Martins, jornalista formado pela instituição, a Franciele Jordão Fontani, formada pela instituição, e a Camila Cunha, formada pela instituição e pós-graduanda em mídias digitais, sociais e digitais. Bom, com o avanço da tecnologia e meios digitais, surgiram as novas formas de fazer notícias. Então surgiu o jornalismo multimídia, que é o jornalismo que distribui conteúdo usando 2 ou mais formatos de mídias. Hoje em dia as pessoas têm todas as funcionalidades das mídias tradicionais, que são a rádio, TV e jornal impresso em um único aparelho, o smartphone. Eu gostaria de saber de vocês se essas mídias digitais são eficazes em trazer informações como as tradicionais. Para você, Vinícius. Bom, eu gostaria de agradecer. É uma honra estar participando desse programa. Bom, eu vou ficar em cima do muro, que na minha visão depende muito, porque essas mídias que hoje dependem de internet, eu acho que em muitos pontos elas não chegam. Porque eu acho que a internet ainda é um ponto muito deficitário no Brasil, é um serviço muito ruim. Então, eu acho que tem muita gente que ainda, principalmente gente que mora fora das grandes cidades, ainda usa as mídias tradicionais, principalmente o rádio. Acho que o rádio... Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de rádio, então eu acho que para mim é o melhor meio de comunicação que existe. A gente fala muito, desculpa, mas a gente fala muito em internet e tal, que hoje em dia se diz que está todo mundo conectado, mas os números não são bem assim. Nós sabemos que nós não temos nem 50% da população brasileira tem acesso à internet. Então, ainda é uma bolha, apesar das pessoas falarem que não, todo mundo está conectado, mas não. Então, se a gente depender só dessas redes, muita gente vai ficar sem informação. Sim. E para ti, Franciele? Eu também acredito que antes da gente falar sobre essas questões, essas diferenças, a gente tem que trabalhar com uma questão de desigualdade digital, né, que a gente vive muito intensamente e a gente não precisa nem ir muito longe para ver essa questão da desigualdade. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava em Ivorá, que é uma cidadezinha aqui próxima, não tem sinal de algumas operadoras, né, mas tem TV, tem rádio. Então, assim, a gente tem que pensar nessas perspectivas de uma grande desigualdade que a gente vive, né? Até a Camila citou um número bem interessante, né? Que até a ONU, inclusive, fez uma pesquisa sobre isso que mostrou que 51% da população, né, brasileira não tem, no caso mundial, desculpe, não tem acesso à internet. E quando esse acesso ele acontece, ele vem muito por celular. Né? O smartphone hoje ele é um fenômeno, né? Então a gente tem que pensar nessas características assim muito particulares de cada meio, né? Mas para levar a informação, claro que as mídias sociais elas têm um poder grande de ampliação, né? De propagação que talvez hoje as mídias mais tradicionais estejam pecando no sentido de diversidade de informação, né? Porque ambas têm amplitude, mas a mídia, eu acho, a digital, ela tem uma ampliação muito grande, né? E tem um excesso informacional que até, de certa forma, é ruim, né? Que daí vai causando, como a gente sabe, transtornos de ansiedade, de depressão. E a gente não consegue dar conta de tudo. E é aquela vida corrida, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas... Sim. A gente tem muita informação, mas isso, em contrapartida, a gente tem muita informação de má qualidade. Porque exatamente. O imediatismo... Ele faz parte do jornalismo, né? O jornalismo trabalha com imediatismo. Só que antes das notícias estarem na internet, nas redes sociais e nos meios online, a gente tinha que esperar a redação no outro dia. Tudo que aconteceu nessa madrugada, no outro dia o pessoal da redação vai ser diagramado. Existia todo um processo. Hoje se joga informação na internet a cada minuto. E a gente fala também, e quem são os jornalistas capacitados para trabalhar com o jornalismo, com essa propagação da informação. Hoje em dia, todo mundo é dono da informação. Quem tiver um celular
pode publicar o que quiser, que de uma certa forma eu acredito que seja interessante, seja democrático, mas também se peca muito pela checagem dessas informações. Muitas inverdades, muitas pessoas assim, nos próprios, quando tem uma informação, os comentários já geram para outra informação, as pessoas às vezes confiam mais em quem está comentando do que no próprio veículo, né? Exato. A gente... desculpe, Vinícius, pode ir. Só para complementar o que a Camila falou, eu acho que a gente tem que saber filtrar bastante, hoje em dia, o que a gente lê, o que a gente não lê, porque é bem isso que a nossa convidada aqui, colega, ela falou, esses casos de depressão e exatamente no momento político que o Brasil vive, sabe? Eu acho que nós estamos divididos em dois grandes polos políticos, a meu ver, sabe? Uma opinião. Então a gente tem que cuidar muito a questão de fake news, quem é que faz, da onde vem, quem é que foram os entrevistados, quem é que escreveu. Então, acho que... A gente, na realidade, está vivendo, assim, uma crise generalizada de descrença, né? De desconfiança, né? A gente não abre mais a porta do nosso apartamento para ninguém, a gente não conversa com quase nenhum desconhecido na rua por medo de ser assaltado, enfim. É uma descrença, assim, generalizada, que tem início em 1950, enfim, é uma deslegitimação de todas as instituições, instituição política, a gente não acredita mais, instituição religiosa. Então, essa questão do fake news, até você estava comentando dos comentários, né? Por que a gente acredita mais nos comentários do que na instituição jornalística? Porque há, né, hoje, e isso o jornal tem que saber lidar, as empresas têm que saber lidar com essa deslegitimação que está acontecendo nos jornais, né? Então, a gente acaba confiando mais no outro, né, por essa descrença nos grandes grupos, nos grandes conglomerados, né? Mas a gente tem que ter em mente, assim, finalizando a minha fala, no sentido de que ainda nós temos na grande mídia, nos meios tradicionais, a informação como ela é, a informação verídica, uma informação que tu pode confrontar, confirmar, que alguém foi atrás, embora você possa não concordar com aquela linha editorial de determinado jornal, mas mesmo assim, a informação está lá e ela é a informação verídica. Agora, se você for para a internet, você vai ver muitas fake news. E essa questão das fake news vem assim, é um reflexo não só de hoje, porque, inclusive, não sei se vocês leram aquele livro do Yuval Noah Harari, ou Harari, não sei como é que você fala, mas que são as 21 lições para o século XXI. Ele fala que, por exemplo, a fofoca, ela foi fundamental para a constituição das comunidades e dos seres humanos, né? Então, essa questão das fake news começa desde aí, desses picuinhas, né? Dessas coisinhas. Não, e a gente acha que fake news, ela é muito no ramo do entretenimento, é fake news sobre o artista, mas não é. As fake news, elas estão em todas as áreas, inclusive na área da saúde. Nós tivemos um número tão grande de fake news relacionados com vacinação, que nós tínhamos uma doença que o sarampo estava praticamente erradicada no Brasil e agora voltou a ter casos. Por quê? Porque as fake news começaram a dizer que a vacina não era confiável, as pessoas começaram a acreditar nessas notícias falsas e deixaram de vacinar os filhos. Então, na mesma maneira que a vacinação está combatendo, tu erradicou e as pessoas pensam, não, agora não precisa mais vacinar, o pessoal está dizendo que não é confiável. Ou seja, não é só a fofoquinha do artista, e sim algo de uma magnitude... Sim. Claro. O jornalismo, ele teve que se adaptar a essas mudanças. E o modelo multimídia está sendo explorado por muitos veículos da comunicação. Um exemplo de adaptação foi o jornal A Rede e a Gazeta, do Espírito Santo, que anunciou que a partir de setembro desse ano, eles não vão mais ter o jornal impresso, só o meio digital. E só uma vez por semana eles terão o jornal impresso só nas principais cidades do Espírito Santo. Porque, segundo eles, a audiência estava migrando. A audiência do jornal impresso era 10 mil versão online, enquanto a versão online era 140 mil. Então, eu queria saber que, diante dessas mudanças, se vocês acham que os consumidores do jornal impresso, eles vão migrar para o digital, somente para o digital, e o jornal impresso pode deixar de existir. Eu acho que, assim, a nossa geração está vivendo essa transição. Eu acho que o meu sobrinho, que tem 3 anos, acho que ele não, infelizmente, ele não vai conhecer jornal impresso.
Eu acho que a gente pode citar até os grandes exemplos dos grandes veículos de comunicação aqui do Sul mesmo. A Zero Hora, hoje em dia, há uns anos atrás, era aberta as notícias, hoje em dia eles cobram, porque se tornou a parte do lucro deles a venda daquela notícia online. Então, e eles estão deixando de arrecadar no impresso. Então, eu acho que a nossa geração está bem nessa transição entre a mídia tradicional, que é o jornal, o rádio, para a mídia online. Eu, assim, complementando, assim, eu não sei se eu concordo tanto com isso. Acredito que sim, há uma migração profunda até, a gente não precisa ir muito longe, pegando os jornais da nossa cidade, a gente vê como eles estão investindo no digital, né? Mas, assim, assim como a fotografia não terminou com o quadro, a televisão não terminou com o cinema e vários outros exemplos que a gente tem, eu acredito que o jornal impresso ainda tem o seu valor, digamos, e o seu espaço. Acredito que a gente necessite apenas de um reposicionamento da empresa com relação ao impresso mesmo, né? A gente vê, embora que esses números estejam crescendo, o jornal impresso, ele talvez, a minha ideia é de que o jornal impresso, ele deveria focar mais no local. Sabe por quê? Porque as mídias digitais, elas são muito amplas, elas trabalham com questões que às vezes ultrapassam a questão do local. Então, talvez uma ideia, uma perspectiva, uma tendência seja de que os jornais impressos acabem atuando mais localmente, trazendo notícias aprofundadas, que é uma outra questão que eu acho que deveria se focar mais, até para legitimar esse espaço, ter notícias aprofundadas, trazer os membros da comunidade para conversar. Então, fazer essa religação da comunidade que está tão fraca hoje em dia, né? A internet tenta criar uma comunidade imaginada, uma comunidade assim online, né? Mas na realidade a comunidade ela se estabelece de forma forte, com vínculos a partir das relações que a gente tem. Então, talvez o jornal ele possa trabalhar com isso. Não sei o que você acha. Eu prefiro não acreditar que o impresso não vai terminar, torço para que isso não aconteça, mas eu acho de fato que não vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer são reformulações dentro de um jornal, porque, por exemplo, o que mantém um jornal não são os assinantes do jornal, e sim o comercial do jornal, todas as pessoas que estão publicando, pagando para ter suas mídias ali no jornal. Então, se os empresários que tiverem com as suas empresas, se eles fizerem um estudo, eles vão ver que boa parte do público dele ainda está no jornal impresso. O público da internet é muito grande, mas o público do jornal, do impresso, muitos deles, como pessoas mais velhas, ou talvez pessoas que não tenham acesso à internet, elas vão continuar ali. A internet tem todos esses, mas aquela parcela talvez seja muito importante para o teu negócio e ela está ali. Então, eu acho que a gente não deveria ter essa ânsia por transformar. Eu estou indo contra o meu próprio trabalho, parece, que eu trabalho com as redes sociais, mas eu acho que todas as mídias são importantes e um trabalho de marketing, de publicidade, ele só é bem feito se ele estiver em todas as mídias e se tiver um estudo do que realmente, com quem que tu quer falar e o que tu quer falar para o teu público. Então, eu acredito que o jornal, nesse sentido, e outra, vai ser tão estranho se a gente pensar, eu tenho um filho de 13 anos, ele realmente tem pouco contato com o jornal, digamos assim, nós somos assinantes do jornal, mas ele não tem um hábito de ler jornal, porque vê notícia que vê, tá ali na internet, o coleguinha mandou, a professora falou em sala de aula, mas eu ainda acho que tu pegar algo impresso tem seu valor e de uma certa forma te dá mais credibilidade, sabe? Porque tu sabe que aquelas pessoas estavam trabalhando. Concordo com o que tu falou, que independente de qual a tua crença, qual a linha editorial, nós sabemos, né, que a imparcialidade de fato ela não existe, né? Mas ela tá ali, ela foi feita por uma equipe que estudou e trabalhou em cima daquela publicação, né? Sim. Dados de uma pesquisa realizada em agosto de 2018 pelo site Papo Digital Hello apontam que apenas 53% dos jovens entre 16 e 24 anos consideram-se bem informados. E 77% deles, as redes sociais são a principal fonte de informação.
que era o que vocês estavam falando. Nas redes sociais, muitos consideram o Facebook para se informar pelo Facebook, mas nas redes sociais tem muita fake news, tem muita informação errada. Então, eu queria saber de vocês como estabelecer meios confiáveis diante desse novo cenário. Eu acho, posso iniciar dessa vez? Eu acho que a gente tem que, claro, esse trabalho deveria começar de cima, né, das empresas, tendo esse comprometimento em fazer uma verificação, né, da informação, em trabalhar melhor a sua legitimação perante os demais, né, porque vejo assim que essa questão da confiança é uma questão, como eu já disse, dessa descrença generalizada. Então, é difícil assim, né, tanto para o jornal quanto para nós, o jornal estabelecer uma confiança, tanto para nós confiar novamente no jornal, né? Então, mas eu acredito que isso venha a ser possível. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que quando a gente fala nessa questão da internet, se fala muito em fake news, mas vou me informar sobre as redes sociais. Mas o problema não está só nas fake news. As redes sociais, elas trabalham com algoritmo. Então, tudo que tu está acessando, o algoritmo vai entender que é do teu interesse. Então, se eu leio notícias de tal vertente, o que vai aparecer para mim são só essas. Então as pessoas estão achando que elas estão bem informadas, mas na verdade elas estão dentro de uma bolha. Existem vários estudos que falam sobre isso, que a gente está cada vez mais legitimando o nosso próprio discurso e não vendo do outro. Muito possivelmente a gente anda com as pessoas com que a gente se identifica. Então provavelmente as nossas rodas de assunto, dificilmente a gente não concorda, né? Tem algumas divergências, mas as redes sociais são isso também. As pessoas estão curtindo aqui. Toda vez que tu curtiu tal reportagem, o algoritmo vai entender que aquele é teu posicionamento, é aquilo ali que te interessa. Então tem muita coisa na internet que a gente nem vê. Então como que tu vai estar bem informado se tu só tem um lado? Sim. A gente fala bastante essa questão, chamando de homofilia, né, que são a união dos iguais. E como isso é ruim para que se gere um debate, né? A polarização tem o seu lado negativo, que traz incivilidade, traz intolerância, mas pelo menos a gente consegue debater. Né? E a gente vê hoje em dia que as pessoas estão se distanciando, bloqueando, deixando de seguir, e na realidade deveria ser o contrário. O que eu lembrei de falar, que eu ia falar antes, é que essa questão da confiança, né? Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram aquele aplicativo que tem que tinha a Face App, acho que era, de envelhecer, né? Eles simplesmente é uma empresa russa, né, que acabou, a gente aceitou os termos, enfim, e eles acabaram pegando os nossos dados, mas não disseram para que serviriam esses dados. Então, como que a gente vai confiar, né, nessas empresas que estão aí querendo apenas roubar os nossos dados para vender? Um outro exemplo foi a Cambridge Analytica, o escândalo que deu com a eleição do Donald Trump, enfim, que ele foi acusado de comprar esses dados para poder manipular os resultados das eleições dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que deveria vir de cima, mas o que a gente pode fazer? A gente pode checar a informação, nunca se informar por manchete, que é uma coisa assim, ó, que eu digo para todo mundo. Lê a manchete, mas não se informa pela manchete, porque a manchete muitas vezes é feita ali para chamar a atenção do leitor. Ela é sensacionalista, a ideia é te levar para o texto. Então, assim, ó, e dentro, assim, ó, procurar fontes confiáveis, jornais confiáveis, aí a gente volta na questão da importância da mídia tradicional, né, das empresas tradicionais. Então, procurar esses jornais para se informar e dentro deste conteúdo, pesquisar as fontes que os jornalistas pesquisaram. Porque também eu tenho a minha teoria de que a gente, como tem uma linha editorial, a gente sempre é bom buscar as fontes. Que fontes é essa que o jornalista buscou? E esses dados que ele está dando aqui, né? Então vamos buscar, já que a gente vive numa descrença generalizada, vamos também ser desconfiados. E já que vamos fazer a gente tem acesso a isso, né? Se tu colocar o nome daquele autor, vai aparecer. A gente tem acesso a todos os dados. E para ti, Vinícius, qual é a tua opinião? Não, eu concordo com tudo que elas falaram. Eu acho que o mais importante de tudo é checar, ver o que tu tá lendo, filtrar, vai atrás. Se tu tem realmente interesse, vai atrás das fontes, procura se informar, lê, pesquisa, mas não compartilha notícia que a gente não tem certeza. É o que eu sempre falo para minha mãe.
A minha mãe vem de uma geração que isso é tudo muito novo. Ela não tem Facebook, mas ela tem WhatsApp. E ela compartilha muita imagem, muita notícia, que tu abre e tu vê que o site é uma coisa assim, desculpa a palavra, mas sem fundamento, sabe? Fontes que, sabe, que tu vê ali que foi escrito por alguém justamente para manipular Sim. aquelas pessoas, sabe? Então, nunca confie 100%. Sempre vá nas mídias tradicionais. E uma coisa que eu defendo também, que as gurias falaram, que essas mídias tradicionais, jornal, rádio, são sempre mais confiáveis. São sempre mais confiáveis. Isso aí eu acho que é a maior vantagem das mídias tradicionais. Sim. E nós, como jovens, né, devemos sempre alertar os mais velhos, porque a gente, às vezes, consegue reconhecer um pouquinho mais, né? Às vezes. Exato. Às vezes. A gente Às vezes é sai bem camuflado também, né? A história da fake news de que seria o inverno mais frio do ano, eu tava falando como sendo. Depois eu fui ver que não, que aquilo não era verdade. Eu sempre falo pra minha mãe, não compartilhe essas coisas. Se for compartilhar, procura, pesquisa, mas não fica compartilhando imagem que tu não tem certeza, notícias que tu não tem certeza, que isso causa um burburinho, querendo ou não. Mas a gente é muito incoerente, desculpa te interromper. Agora eu me lembrei de uma coisa, que nós somos aquela geração que coloca o adesivinho ali na câmerazinha do notebook, de medo, que diz não fala com estranho, não sei lá o quê. Mas o primeiro site a gente já botou o CPF. né? É verdade. Verdade. O primeiro site, o aplicativo a gente não sabe nem o que é. Não, ninguém lê o termo, aceito, concordo. Então, né? Exato. O maior exemplo é o FaceApp. Eu sou um que... Eu não leio termos, aqueles termos daqueles aplicativos. Eu não conheço ninguém que lê. Então... Sim. Então, mesmo diante de tantas mudanças, as mídias tradicionais, elas não deixaram de ter impacto na sociedade, né? Como vocês disseram, a maioria das pessoas não tem acesso à internet, então a maioria ainda, principalmente os idosos, se informam pelas mídias tradicionais, né? Mas as mídias tradicionais, elas têm seus prós e contras. Continua sendo uma alternativa confiável às tradicionais. E segundo dados do Ibope, no primeiro trimestre de 2014, 57% do público ainda assiste TV aberta. A audiência já vem segmentada, especialmente em jornais, pois as sessões ou canais de rádio e televisão oferecem um público bem direcionado. E os contras dessas mídias tradicionais é um meio lento com postagem de conteúdos. Como a Camila estava dizendo, a gente teria que aguardar até outro dia para ter o restante da informação. E hoje em dia não. Hoje em dia nas mídias sociais já está tudo ali rapidinho, né? Já tem acesso. Então eu queria saber de vocês quais são os pontos positivos e negativos das duas mídias, as tradicionais e as novas mídias. É complexo, né? São muitas coisas. Muitos pontos. Por exemplo, eu acho que a mídia tradicional, ela te passa confiança pelo sentido de tu pensar que tem uma equipe trabalhando por trás daquilo. As mídias digitais, online, que pode ser inclusive fontes de jornalismo online, o lado positivo dela é o que aconteceu de madrugada, está postado de madrugada. Né? Então o imediatismo ele está sempre funcionando. E também a gente pensa assim, que talvez o problema seja da nossa cultura de querer esse imediatismo a todo custo. Eu fico pensando que antigamente, quando a gente não tinha os smartphones e não tinha o WhatsApp, se aconteceu alguma coisa, por exemplo, preciso falar com fulano para marcar uma reunião. Ninguém morreu porque teve que esperar até as 9 da manhã para ligar para a pessoa, né? Por ligar para o telefone fixo, né? Porque hoje em dia com o celular... Hoje em dia não, as pessoas estão marcando reunião à meia-noite, e se tu não responder, se tu não retornar, Deus o livre. Então isso é muito da nossa cultura, não são só os meios, e sim as pessoas que criaram essa rotina de não conseguir esperar, eu preciso resolver isso para ontem. E não é assim, porque como é que a gente esperava antes, né? Uma das grandes vantagens das mídias, que por exemplo, das mídias sociais, que por exemplo, se tu tem um smartphone que pega internet, tu conecta no notebook, escreve e sai na hora, entendeu? Não precisa ter toda uma equipe atrás de ti, como TV, como rádio. Um processo diminui, Um processo que tu precisa... Para TV, para te... transmitir uma notícia, tu precisa levar o câmera, tu precisa ter todo um equipamento. A rádio também, então... É mais caro também, mais caro, exato, bem mais caro. Então, e como a Camila falou, acho que a confiabilidade é o principal fator das mídias tradicionais. Que tu sabe que tem um jornalista. Um jornalista não vai escrever uma mentira num jornal
de grande circulação para ser Porque ele vai queimado. botar o emprego Exato. dele em jogo, Exato. né? Sim. A pessoa que está na internet, ela tá ali simplesmente postando, não tem ninguém por trás disso. Exato. Mas o que também é interessante no sentido de que não tem nada que não possa ser publicado. Claro. Entendeu? Não depende de ninguém, de algo, é algo que me impeça de publicar. A pessoa Sim. publica o que ela quiser. Tem um fator positivo disso também, Claro. né? Claro. Eu penso assim, são muitos fatores das mídias, assim, positivos, das mídias digitais, assim como negativos, né? Eu acho que a gente consegue ter uma interação maior com as pessoas, assim, porque a gente sabe como a vida é corrida, a gente muitas vezes não consegue encontrar a pessoa pessoalmente. Então, essa questão da interatividade, a questão de um senso de comunidade, que eu volto a repetir, que eu acho que é muito importante, assim, a gente está tentando religar as pessoas de alguma forma, né? Enfim, são vários aspectos para se pensar nessa questão do digital, essa velocidade da informação, mas também, pensando do lado negativo, tem essa questão da homofilia, de juntar os iguais, então a gente não consegue debater, a gente fica só girando em torno de uma mesma coisa e não consegue crescer, assim... não ter um debate coerente. Intelectualmente, isso. exato. E a propagação de um discurso de ódio, que é uma coisa exatamente. muito perigosa, que a gente sabe que isso acontece com maior frequência. O ruim da internet é que as pessoas acham que atrás do computador elas estão no anonimato. Não vai acontecer nada. Terra sem lei. Sim. Elas podem xingar, elas podem falar o que elas querem, elas podem julgar e nada vai acontecer. Eu acho que isso, assim, Mas aí também nós voltamos naquele negócio que o problema está nas pessoas, Claro. não nos veículos, Não nos né? veículos, exato, Por não nos exemplo, canais, não foi a né? internet que... Se tu é uma pessoa que tem costume de toda a postagem, tu botar uma coisa para desvalorizar, para falar Exato. mal, não é a internet que te fez Não, assim. não. Tu é a assim, pessoa, né? assim. Mas aí é a internet da voz. Exato. Todo exato. mundo tem opinião sobre tudo e é o meu direito de falar e doa quem doer. Exato. Eu Esse é um acredito ponto- que não seja assim. Tu não pode falar o que tu quiser e ferir e desrespeitar a profissão, a pessoa, né? Exato. Esse até é um ponto que pode ser positivo ou negativo, essa questão da voz, né? Da voz, da empoderamento, né? Da uma questão de mobilização social. Tanto que a gente teve tantas manifestações que foram oriundas de um espaço digital que depois foram para o ambiente, né, territorial local, né? Então, externo. A gente tem essa questão, né? Bom, Outra coisa, desculpa te interromper, puxando para o meu lado, eu não trabalho com jornalismo nas redes sociais, eu sou tem várias nomenclaturas, né? Eu prefiro dizer, não falo blogueira porque não trabalho mais com o meu blog. Eu acredito que eu seja uma criadora de conteúdo, independente do conteúdo. Falo sobre moda, passo o dia, trabalho, recebo para isso, para criar conteúdo e alimentar as minhas redes sociais. Aí, consequentemente, trabalho com outras empresas. Mas isso é interessante, mas repito que isso não é jornalismo. Mas eu acho interessante porque hoje todo mundo pode ser criador de conteúdo. Quando as pessoas me dizem assim, ai, tu é formada, que legal. Tu acha que precisa ter formação? Eu não acho que precisa ter formação. Eu acho que todo mundo que resolver criar conteúdo na internet tem que criar mesmo, e aí se cria muitos nichos. Um jornal, por exemplo, ele não pode ter uma editoria para vários assuntos. O jornal tem a política, a cultura, a educação, a saúde, e é isso. Hoje em dia é tão vasto, né? Então, se tu gosta do time tal, vai ter alguém que só cria conteúdo para isso. Se tu gosta dos produtos de beleza, alguém fala só disso. Existe gente que tem canal no YouTube para falar só sobre bolachinha recheada. Sim. Parece que é bobagem, mas não é. nicho Tem de público mercado. para aquilo. Tem O dia público que de mercado. exato. Isso é interessante, porque daí nós temos um leque muito grande de assuntos que podem ser comentados. A gente passa a assistir muita gente. Isso é interessante. Sim. E daí, com esses novos formatos, essas novas mídias, acaba acarretando que o jornalismo passa por ter que, por exemplo, corrigir, isso é uma fake news. Ter que corrigir, isso é uma fake news. Ter que passar para o leitor, para o ouvinte, que é uma fake news, para que o jornalismo não fique... a pessoa não fique desconfiada de todos os meios, né? Então, eu gostaria de saber de vocês qual é o maior desafio para o jornalista de hoje em dia, ter que passar por isso, que não tem mais só as mídias tradicionais, então ele tem que se incluir nesse novo formato de jornalismo. eu até gostaria de comentar um caso, não sei se vocês viram, aquele jornalista Demúcio, acho que é, não sei se é aquele que apresentava um jornal no período da tarde. Ele se demitiu porque ele estava fazendo propaganda para um banco.
né? E a princípio a Globo tem um certo assim, contrato de que o jornalismo tem que ser isento. O jornalismo não faz tem que ser... publicidade. Exatamente. Então, como a gente tem que pensar como o mercado está mudando, gente. A gente, assim, ó, assim como eu sou doutoranda e estou estudando atualmente os professores que são YouTubers. Legal. Né? Os professores universitários são YouTubers, então assim, ó, os professores não são só professores. Professores são influencers, são YouTubers, são intelectuais, são midiáticos, enfim, como tem vários etos envolvidos. Mas assim, então como o mercado está exigindo novas posturas, mas as empresas ainda estão com uma visão conservadora, né? Eu acho que esse é um ponto também negativo de se pensar as mídias tradicionais, que elas ainda têm uma visão um pouco conservadora sobre esse ambiente tecnológico que a gente vive, né? Então, a gente deve pensar que o fato de ele estar fazendo uma propaganda para um banco não interfere na questão da credibilidade que ele quer passar hoje em dia, né? Por isso que os jornalistas cada vez mais migram pro entretenimento. Exatamente. E não para a parte noticiosa, porque o entretenimento rende mais. Sim. Porque as pessoas estão investindo mais nisso. Isso é um perigo, porque daqui a pouco a gente não vai ter pessoas para fazer a parte do telejornal e tal. A Fátima Bernardes é um exemplo. A Fátima, vocês eu devem estava lendo uma conhecer. reportagem que ela triplicou o faturamento dela. Porque agora ela pode fazer publicidade, o William Bonner não pode fazer. E daí a gente fica pensando, será que até quando que as pessoas não vão dar o braço a torcer para isso? Porque existe ainda um preconceito muito grande nessa questão das redes sociais, sabe? Aí a fulana fala de moda, então só sabe falar de moda, sabe? As pessoas ainda, elas não conseguem entender. Eu acho que um dos caminhos para o jornalismo é que o jornalista, quando a gente faz a faculdade, nós estudamos todas as áreas. Fizemos rádio, cinema, impresso, online, assessoria da imprensa, tudo. Para que se tenha, né, conhecimento um pouco de cada um. E eu acho que isso vai pesar cada vez mais. Nós precisamos, hoje, mais do que nunca, do repórter multimídia. Porque no momento que tu está publicando, amanhã vai sair a tua publicação no jornal. Tu pega o teu telefone, abre a tua rede pessoal e diz, gente, amanhã vai sair uma matéria sobre isso. Sim. São coisas complementares. Eu não acho que as coisas andem sozinhas. Uma coisa vai puxar a outra. E tu vai levar isso a teu favor, né? Sim. O jornalista de hoje em dia exige que saiba um pouco de cada coisa, né? Não só a TV, só o rádio, um pouco de cada coisa. E a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que, assim, ó, hoje em dia o problema é tu tem que mostrar credibilidade. Tem que mostrar credibilidade. No momento que tu consegue a credibilidade, as pessoas vão confiar em ti, sabe? E só também complementando o que as gurias, eu concordo com tudo que elas falaram. E isso aí, hoje o jornalista tem que ser multimídia mesmo. O que a Camila colocou foi perfeito. Porque a notícia pode acontecer a qualquer momento. Então, tu tem que estar preparado para estar ali, no teu Instagram tá tirando uma foto e começa um incêndio, tu tá ali preparado para te passar aquela notícia praticamente instantânea, sabe? Em tempo real. E hoje todos nós somos a nossa própria marca. Isso antes não se falava. Antes o jornalista, ele publicava uma matéria, ninguém nem sabia quem era o jornalista que estava publicando. Era só o nome do veículo. Hoje não. Hoje o jornalista, ele tem essa plataforma que é de graça, que são as redes sociais, para ele se mostrar, para ele fazer propaganda do próprio trabalho. Isso eu acho que é muito positivo. Todas as pessoas, o professor que dá aula particular, ele pode comercializar essa aula ali, fazer propaganda dele mesmo. Isso é interessante. Isso não é só para blogueira de moda, isso é para todo mundo. Com certeza. Um exemplo muito, assim, clássico que a gente está vendo agora é o Evaristo Costa, né? Quantos seguidores tem, ele faz piada, ele interage, Então, isso é o que a gente está vivendo hoje. E se as empresas não prestarem atenção nisso, elas vão ficar muito aquém, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade altamente mediatizada, altamente de grande profusão de mídias, numa ecologia midiática grande, assim, de várias... Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp. Inclusive, um dado é que, por exemplo, o YouTube é a rede mais acessada, né, de redes sociais. Segundo é o Facebook e o terceiro é o WhatsApp, né, das redes sociais. Então, as mídias, as empresas e os jornalistas, claro, deveriam estar mais dentro desse ambiente, só que passa por um regramento institucional. Então, as coisas vão andando. Espero que um dia elas se ajustem, né? Eu acho aquele papel do jornalista engessado, tipo William Bonner, assim, ó.
tá cada vez mais raro, entendeu? certeza. Sim, Hoje tu tá tem que mudando. interagir, hoje dá pra te ver até o formato dos jornais, hoje Ele eles levanta da bancada, né? falam, Sim. entendeu? O G1 também é um exemplo que eles... Exato. As roupas deles já não é mais terno, Isso, né? tu vê que é uma... Sim, o que faz o G1 em um minuto tá de camiseta de banda. Isso, é uma galera mais descolada, assim. Isso sabe? rola identificação e dá mais audiência. É Exato. isso que as mídias precisam entender, né? Porque a história que a gente estava falando lá no início. Por que às vezes a gente se identifica mais com o comentário do que com a própria notícia? É uma questão de proximidade. Tu acha que aquela pessoa tá mais próxima a ti, ela no veículo tu nem sabe quem é a pessoa que está comentando. Então, quanto mais o jornalismo trabalhar dessa forma, mais audiência vai ter. Enquanto a gente sair do status de celebridade para Exatamente. entrar num status de pessoa comum, eu e você somos a mesma pessoa. A certeza. diferença é que você tem uma visibilidade, mas a gente é igual. Eu mostro, por exemplo, um influencer, né, como queira chamar, mas que tem a sua vida exposta, assim, que expõe a sua vida, ele tenta, de toda forma, mostrar que ele tá próximo daquela pessoa. Ou usa algum adjetivinho, assim, meus amores, ou sei lá o quê. Ou, né, tenta puxar essa pessoa para próximo. Então, acho que o futuro está nesse estreitamento de laços que é tão necessário, né, para que a gente também volte a viver. Não, nunca vivemos tão em comunidade assim, mas que a gente volte a viver um pouco mais. Porque as pessoas querem seguir pessoas, elas não querem seguir personagens. exatamente. O próprio artista, por exemplo, um ator, a pessoa não quer saber do personagem dele, quer saber o que ele faz na folga, entendeu? Porque isso gera proximidade. Exato. A intimidade Identificação, gera, né? gera likes. Com né? certeza. Até a RBS também, o programa do Globo Esporte, eles, como é um programa gaúcho, eles usam muito Sim. né? Muito a nossa linguagem, que é uma forma de se aproximar do certeza. telespectador, né? Isso. Com certeza. Esse foi o Mídia em Cheque de hoje. Conversamos com Vinícius Rodrigues Martins, a Franciele Jordão Fontane e a Camila Cunha. Voltamos semana que vem com um novo tema.